Curso Sempre. Inteligência em concursos. Oi, turma! Tudo bem? Voltei, viu? Que bom que vocês voltaram também. Tá todo mundo aí? Todo mundo a postos? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Rodrigo, quando você quiser. Começou já? Começou? Ah, começou, não tinha visto. Vamos lá. Turma, então passou o primeiro susto, né? Passado o primeiro susto, teremos outros sustos. Vamos lá, então? Sim? Turma, então são três as fases. Vimos duas, quando o quadro até a segunda. Feito? Para vocês fixarem bem. Vamos à terceira fase, que é a fase atual, que está em transição, tá? Mas é a fase acabada por enquanto. Fase 3. Vamos lá? Fase patrimonial ou patrimonialista, fase burocrática, século XIX para o século XX. E após a Segunda Guerra Mundial, senhores, 45 para frente, em razão do progresso, do aumento do progresso tecnológico, da chamada globalização, nós entramos na chamada fase gerencial. Tá? A ideia já era gerenciar lá na fase burocrática, né? Por isso se profissionalizou com a figura dos servidores públicos, então chamados funcionários públicos, certo? Em razão, comentamos com o colega aqui, do inchaço, do engordamento do Estado, a máquina, que era para ficar azeitada, a máquina emperrou, certo? E aí, senhores, a exigência em função da contínua e crescente demanda por serviços públicos, agravada pela demanda populacional, pela complexidade das sociedades modernas ou pós-modernas, se preferirem, certo? O Estado chegou a essa conclusão. Não basta prestar serviço público e prestar serviço público de forma eficiente e profissional. Tem que prestar de forma eficiente ou eficiência. Então, essa palavra mágica, senhores, para matar a prova, na fase burocrática era profissionalização, profissional. Na fase atual, que é a fase 3, aqui, portanto, século XX, a palavra mágica, a chave aqui para nós é eficiência, certo? Então, aqui vai haver um enxugamento do Estado, ou tentativa de enxugamento do Estado, para se atender a eficiência, tudo bem? Como que o Estado vai fazer essa eficiência? Vai implementar, vai dar conta de uma prestação de serviço em interesse da satisfação coletiva de forma eficiente, com critérios gerenciais, que são tipicamente seus emprestados das empresas, certo? Princípios empresariais. O termo gerencial, né, não é um termo típico do setor empresarial? Sim ou não? Sim, né? Aqui, senhores, lembra que lá, então aqui na fase gerencial, nasce a ideia dos chamados contratos de gestão, avaliações. Como que era a avaliação? Avaliação e controle. Como que eu falei para vocês que era o controle na fase burocrática, fase do século XIX? Era controle anterior ou posterior? Controle a priori. Que eu falei controle a priori, significava controle prévio. Aqui, o controle vai ser posterior. Ou controle a posteriori. Olha que bonito. A posteriori. Tá? Então, na fase gerencial, a palavra mágica é eficiência. É um estado da máquina eficiente. Para isso, surge a ideia, a partir de critérios, né, da política empresarial, contratos de gestão, avaliação e controle posterior. E essa avaliação e controle vai ter como mote, como fim o que, senhores? Avaliação de resultados. Certo? Sim ou não? Avaliação de resultados, inclusive a possibilidade em tese, olha que lindo, de responsabilização direta e pessoal do administrador, do gestor, tá? Direta e pessoal do gestor.
Feito, alunos? Entenderam a brincadeira aqui? Sim ou não? Qual é a fase? Essa fase é qual, professor? É a fase atual. Que está também em transição, né, senhores? Que já demonstra sinais de esgotamento. Tudo bem? Então nós estamos na transição para uma outra coisa que nós não sabemos ainda o que virá. Portanto, é a fase atual, mas a fase atual não acabada, posto que já dá sinais de esgotamento, já em transição. Feito? Senhores, não tem como lhes cobrar, garanto para vocês, dentro desse tema aqui, algo além do que nós vimos juntos aqui. Posso pagar aqui? Sim? Compreenderam, portanto? Sim ou não? Sim, valorosos alunos. Então, oi. Vai. Aham. Na verdade, nas duas tem controle a priori. Aqui também tem controle a priori. Só que lá o controle a posterior aqui é o controle de resultado já. Tem o controle a priori aqui, no sentido da formação do servidor. O próprio concurso é um controle a priori, não é? Né? Para o concurso público é um controle a priori. Continua tendo um concurso público gerencial? Continua, para a escolha dos mais capacitados. Mas esse a priori e posteriori é dos resultados. Quando eu falo na burocrática controle a priori, na verdade nem tinha controle de resultado, porque o controle era só antes. Certo? No desenvolvimento das metas, fixação das metas. Na fase gerencial, ele é posterior porque nós vamos observar se aquelas metas foram atingidas. As metas lançadas pela administração pública, se elas foram atingidas. Por isso que ele é a posteriori. Então, nesse sentido, mas não tem dúvida, excelente pergunta, ele é melhor. Porque ele tem um compromisso com o resultado. Que o controle a priori não tem. Entenderam, senhores? Pessoal de casa, o colega perguntou, o controle a priori seria melhor. Me parece que não no controle a posteriori, ou posterior, que é típico da fase gerencial, vai haver um controle para saber se as metas da administração pública foram ou não atingidas. E atingidas ou não vai implicar, olha aqui que legal, a responsabilização que não havia lá, pessoal e direta do gestor público. Então hoje o controle, senhores, em tese, o controle jurídico, ele é quase que absoluto. Então, ou seja, para acontecer coisas como aconteceram que desencadearam a chamada Operação Lava Jato, não foi por falta de instrumento legal, não foi por falta de previsão e arcabouço jurídico constitucional, foi por razões outras. Não era o problema da Ferrari, o problema era quem dirigia a Ferrari. O problema é aquela peça atrás do volante. Entenderam? Então, os mecanismos, eles são até exagerados, vou garantir para vocês, são até exagerados. Nós vamos ver uma aula de controle da administração, tá? Mas os mecanismos são até exagerados. Então, daí causa um estupor, né, maior acontecer e vir acontecendo o que acontece com todos os mecanismos legais e instrumentos que nós temos de controle. Certo? Inclusive o controle ao a priori e especialmente o posterior, que está ligado aos resultados que a administração visava no início. Certo? Então, isso aqui é importante, senhores. Nós vamos falar daqui a pouquinho das administração direta e indireta. Então, quando eu crio uma entidade da administração indireta, eu tenho que observar aqui o quê? As metas, para que vai ser criado. Certo? Então, hoje, o modelo gerencial me impõe um estudo prévio para a criação de entidades. E depois dessa entidade criada, vai me impor o quê, senhores? Um controle quase que absoluto dos resultados finalísticos, que nada mais é do que aquela previsão inicial que ensejou a criação da entidade. Criou para quê? Para fazer isso? Está fazendo. Entenderam? Então, a palavra mágica aqui, senhores, é eficiência. Vamos voltar? Na patrimonialista, o interesse público se confundia com o interesse de quem? Do soberano, do rei. Fase res príncipes, né? Res príncipes igual a res pública. Coisa do príncipe igual a coisa pública, certo? Na fase seguinte, que é a fase burocrática, o interesse público da coletividade se acabou, devido ao inchaço do Estado, se confundindo com o interesse do próprio Estado. Nesta fase aqui, fase gerencial, o interesse sempre público, né? O interesse público, vamos botar assim, ó, deve, fica mais apropriado, né? Se confundir com o interesse coletivo ou da sociedade. E é porque deve se confundir com o interesse coletivo da sociedade é que nós temos o controle, colega, posterior. O controle é posterior. Certo?
Porque o princípio maior, vamos começar a parte dos princípios da administração, já vou adiantar para vocês, o princípio mãe é o princípio da supremacia do interesse público. Esta é a viga mestra de todo o direito administrativo. Sim ou não? Fechou? Então aqui, senhores, bem esmiuçado para vocês. Nem acho que se cair, vai cair com esse grau aqui de profundidade, vai cair até menos. Vai cair assim, ó. E engraçado, agora acabou a prova da guarda, né? Da guarda municipal. Eu falava que ia cair uma questão assim, caiu do jeito que eu falei. Da brincadeira assim do ligue a coisa. Lembra na terceira série? Não tinha assim? Tinha Sônia, lembra? Tinha assim, tinha um queijo, tinha uma banana, lembram? Aí tinha um rato, um macaco, tinha a cenoura e o coelho. Aí você tinha que ligar a cenoura no coelho, lembra? O rato no queijo. Claro, eu sempre ligava tudo ao contrário, de propósito, né? Daí eu ia argumentar com ela. Se cair, vai cair mais ou menos essa ideia aqui. Ligue a coisa, palavra coisa, né? Então, fase burocrática. Qual que é a palavra-chave lá? Hierarquia, funcionário público e profissionalização, né? Na fase gerencial, qual que é a ideia? Eficiência, gestão de resultados, controle posterior. Vai cair, parece que é assim. E a última prova nossa foi da FCC, a banca, né? A FCC faz questões sofisticadas assim. Não é difícil. Sofisticado não é difícil, né? Sofisticado é bem elaborado. Não vai cobrar decoreba, né? Vai cobrar raciocínio, que o cara saiba onde ele está metido. Entenderam a ideia, senhores? Sim ou não? Então, eis as 3 fases. Estamos numa quarta fase, que não sabemos ainda bem o que é. Posso pagar, portanto? Isso é bem importante, tá? Isso está no material de vocês, né? Fase gerencial é a fase do século XX. Pode aqui os períodos também. Tem que saber a ordem cronológica, né? Que é patrimonial, 18, burocrática, 19, parte da sociologia alemã e 20, a fase gerencial. Difícil isso? Mais fácil que tirar doce da boca de criança, depende da criança, né? Tem criança que é o capeta, né? Vai arrancar tua mão e vai ser difícil. Sim ou não? Sim, senhor. Vamos lá. Definimos o direito administrativo. Definimos ou não definimos? Ramos do direito ou da ciência jurídica, né? Que vai regular a relação da administração com o administrado, meio de normas próprias. Lembram disso? Numa longa e longínqua aula antes do intervalo. Lembram disso? Que é a mesma aula. Sim ou não? Através dos seus agentes, órgãos estatais. Então, outro ponto do nosso edital, senhores, quem tem um edital pode conferir aí, né? São as fontes do chamado direito administrativo. Já definimos, né? Fontes do direito administrativo. Tudo bem? Senhores, o que é fonte? Fonte é a origem, né? Fonte é o início. Fonte é de onde vem. Fonte é do que é a fonte d'água, né? Onde nasce a água? Sim ou não? E a expressão vem daí mesmo, de fonte d'água, né? De onde brota, de onde jorra a água. Então, fonte, senhores, do direito administrativo, que é como a todo o direito, na verdade, né? Então, vamos lá. Fonte primeira é a lei. Nós não estamos no Estado de Direito, não sai o Estado rei entre o Estado lei, que é o Estado de Direito, então a fonte primeira é lei. E dentre as leis, a maior é a... Qual é a lei das leis? Constituição da República. Constituição. Está em vários dispositivos, tá? Sobre a Constituição. Mas condensados ou concentrados a partir do artigo 37. 37 e seguintes. Mas não exclusivamente, tudo bem? Então, o que você tem que ler? O artigo 37 da Constituição. Na verdade, nossas 7 aulas, nós vamos tratar de temas que estão ali dentro. Do 37 ao 41. Entenderam? Ali vai estar os agentes públicos, ali vai estar a administração direta e indireta, ali vai estar a responsabilidade civil do Estado, que nós veremos, controle da administração, tudo bem? Então a fonte primeira é a Constituição, tá? Certo? Que mais, senhores? Atos normativos infralegais. Atos normativos. E dentro dos atos normativos, nós temos o tema clássico do direito administrativo, que são os atos administrativos.
Claro, senhores, por meio dos atos administrativos, que será uma ou até 2 aulas, uma aula e meia, que é o tema clássico do direito administrativo, lá pela 4ª, 5ª aula, deixei por último, tá? Até ficar mais quente a nossa memória. Se cria direitos e obrigações no mundo da administração pública. Basicamente hoje, na aula de hoje, o que são atos administrativos? Espécie de atos administrativos, senhores. Decreto, portaria, resolução, alvará, circulares, licenças, certidões, pareceres, certo? Autorizações, certo? Contratos administrativos, tudo bem? Entenderam? Não se desespere, que são objeto de uma ou até 2 aulas só para ver isso aqui, que é o tema clássico que vai cair, sempre cai, né? Do direito administrativo. Tudo bem? Outra fonte, senhores, vamos botar aqui. Outra fonte. Doutrina. Outra fonte. Jurisprudência. Outra fonte. Costumes. Costumes. Tá? Entenderam? E a doutrina, senhores? Doutrina é a própria produção do direito. É a produção do direito pelos autores, pelos escrivinhadores da lei. Isso que é. Entenderam? Pelos autores. Vocês não estão quietos? Estão bravos comigo? Não, professor. Tá? Hoje eu não trouxe doutrina. Quando você vai na livraria, assim, tem uma parte que não tem? Direito. Tem um monte de livro lá? Tem ou não tem? Aquilo é o quê? A doutrina. São os comentadores da lei. Certo? Produzem, definem. Essas definições todas aqui, eu dei, direito administrativo, quando definir poder de polícia, são definições dadas majoritariamente ou é pela lei ou pela doutrina. Né? Você pega o que nós fizemos na aula da IBSER foi doutrina. Nós estamos uma lei inteira, 4 leis, né, meninos da IBSER, que era a lei da IBSER. Nós não comentávamos, não fazíamos dali, tirávamos dali conceitos, traímos conceitos, sim ou não? Era doutrina. Feito? Outra fonte importante, jurisprudência. O que é jurisprudência? A prudência dos julgados, né? Prudência do direito. São os julgados, senhores. São os julgados, são os precedentes. Precedentes. Então você fala assim, ó, olha, eu vou entrar com tal ação, porque eu sei que lá na cidade tal, um juiz X, numa situação idêntica ou análoga à minha, julgou assim. Entendeu? Isso é uma jurisprudência, é um precedente, é o julgado, tá? Aí tem uma observação aí, né? Quais são as jurisprudências mais importantes? As da Suprema Corte, claro. Quem que é a Suprema Corte do Brasil? O STF, muito bem. O STF, né, para os íntimos. Que é o Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver isso na aula de Direito Constitucional, né? Que é a cúpula do Poder Judiciário. Aí, as decisões em ADC. O que é ADC? Ação declaratória de constitucionalidade. Não precisa se preocupar com isso, tá? Nas ADIs. O que é ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Não precisa se preocupar com isso. Feito? Nas ADPF. Nossa, professor. O que é ADPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso aqui são ações constitucionais. São ações em que eu vou discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um ato de uma lei, certo? E a decisão que o STF promove ou profere aqui dentro é uma jurisprudência de grande valor. Concorda comigo? Vai orientar toda a administração, inclusive o direito administrativo. Por isso que é fonte. Eu posso dizer, olha, não é mais assim. Por que não é mais assim? A lei não mudou. A lei não mudou. Só que no julgamento da ADI número tal, o Supremo Tribunal Federal disse tal coisa. Por agora eu posso pensar assim. Então eu, administrador, posso tomar um determinado ato, uma conduta com base na jurisprudência, me valendo dela como fonte de direito, como origem produtiva do direito. Entenderam, senhores? Sim ou não? Super fácil, né? Sim ou não? Super simples, tá? E o STF, senhores, também só ele tem esse poder, o STF, de produzir as chamadas súmulas vinculantes. Vamos vir falar bastante nisso, né? Súmulas vinculantes.
O que é jurisprudência? É uma decisão. Cada sentença ou acordo é uma jurisprudência. Certo? Sim ou não? Quando essa decisão começa a se repetir no mesmo sentido, senhores, no mesmo sentido, tal assunto nós decidimos sempre assim, os tribunais podem sumular aquela matéria. Fazer em todas as aspas do mundo, fazer uma lei daquela matéria. Tal questão, nós decidimos sempre assim, concordam? Concordamos. Edita uma súmula, que é um enunciado compactado ou compacto daquele assunto. Fechou? Estão acompanhando, senhores? Sim ou não? Morreram? Tá. Em 2004, a partir da emenda constitucional 45/2004, a Constituição autorizou só o Supremo Tribunal Federal a editar súmulas que não são súmulas quaisquer, são súmulas com quase força de lei, súmulas que vão obrigar todos os demais poderes, todos os demais órgãos, toda a administração. Olha que poder que deram para os caras. São decisões que vão vincular o agir da administração. Porque vão vincular, vão obrigar, são as tais das súmulas. Vai, mata o meu coração, tá aqui no quadro. Tá aqui isso, ó. Vinculantes. Quem pode editar sua jurisprudência? É qualquer julgado, certo? Súmula é qualquer julgado já condensado e é assim que vai ser. Súmula vinculante é os julgados condensados que viraram súmulas exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Só ele tem a prerrogativa de editar as tais súmulas vinculantes. Hoje são o número de 34, 35, me parece. Certo? Vai obrigar quem? O Poder Judiciário e também a administração pública, o Poder Executivo. Oi. Então a súmula simples é mais orientadora. Perfeito, perfeito. Ela obriga. Querem café? Não acaba nunca. Perfeito, que da súmula nunca obriga. Ela é uma orientação, é um precedente que o juiz pode se orientar. Julguei aqui com base na súmula tal. Ele é obrigado? Não. E o juiz pode até recorrer. Na súmula vinculante, o juiz não tem a faculdade de decidir em contrário. Entenderam isso? Nem a administração pública. Exemplos, né? Vamos lá. Querem exemplos para vocês? Exemplo próprio de vocês? Súmula vinculante número 13 ou 11. É uma das algemas. Acho que a súmula vinculante número 13. 13. O que fala a súmula número 13? Proíbe o nepotismo. Então, o nepotismo, senhores, o que é o nepotismo? É a contratação dentro da estrutura da administração pública de parentes próximos. Sim ou não? Sim. Aí vocês vão perguntar, que lei está isso? Nenhuma. Entenderam? Qual lei, professor, proíbe o nepotismo? Nenhuma. Não tá em várias leis implicitamente. Você extrai de princípios, veremos o que é princípio, certo? Mas não está numa lei que diz assim, lei número tal, fica proibido o nepotismo. Está numa súmula. Olha a importância, viu o que é súmula? Está numa decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que 2005, 2004, mas que resultou na súmula vinculante. Exemplo, súmula número 13. É esse o número mesmo. 13 de quem? Só ele, STF. Então, assim, fica proibido o nepotismo na administração pública direta e indireta até o 3º grau, parentes em linha reta por afinidade, consanguíneo ou afins. Até o 3º grau. Certo? Falei. Não criou um direito? Criou ou não criou, senhores? Não obrigou a administração pública a ter uma regra de conduta, um agir? Sim ou não? Portanto, é o quê? Fonte do direito. Tá? Então, para nós, o melhor exemplo só poderia ser isso mesmo. A súmula 13, que proíbe, veda o nepotismo no mundo da administração pública. Feito? Querem café? Nossa, negócio eu comi sábado. Que legal. Eu tava na dúvida, eu tinha comido, comi mesmo. Tive a certeza agora ali. Feito, alunos. Posso pagar então? Sim ou não? E costume. O que é costume? É um costume, né? Costume. Aquele cara é folgado, tem um costume de chegar aqui, largar as coisas lá, isso é costume. Costume mesmo, senhores, tá? O que é costume? Uma prática reiterada de conduta, própria de um dado lugar, dada época. Sim ou não? Assim, onde eu moro tem costume de deixar a janela aberta. É fonte de direito. Assim, o juiz quando vai julgar um caso, é muito comum em matéria criminal isso, certo? Tem situações que para nós nos é estranha. Em dado lugar não é.
porque é típico daquela região, é comum naquela região. O juiz deve levar, olha que interessante, o juiz deve levar em conta isso na hora do julgamento. Então ele pode dar um julgamento diferente. Se fosse em Curitiba, seria diferente. Mas aqui em tal lugar é diferente porque aqui é costume, lá não é. Entenderam, senhor? Então costume é fonte de direito. No nosso tema é só fonte, né? Fonte secundária. No chamado common law, que é o jeito costumeiro, nossa fonte principal é a lei, senhores. Constituição e a lei infraconstitucional. No direito de origem anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos, o costume é fonte primeira de direito. Sabia? O costume vai orientar a lei. Tanto que o que se diz, chama-se de direito consuetudinário. É o direito calcado no costume. Para nós não tem essa importância toda, mas também é relevante. É fonte, mas não é fonte primeira. Nossa tradição é romano-germânica. É a lei. Entenderam, senhores? Mas também é fonte. Tá? Então, assim, ó, na ausência, diz o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, na ausência da lei, no vácuo, o juiz tem que decidir. Então, o juiz vai decidir como? Ele vai se valer da jurisprudência, dos princípios de direito, da analogia e dos costumes. Então, tem previsão legal de que costume é fonte de direito. De direito, especialmente, também, por que não, do direito administrativo. Entenderam? Sim ou não, senhores? Fácil, né? Agora, senhores, a outra aqui, posso pagar aqui? Outra fonte mais importante no direito administrativo são os princípios. Vamos a eles? Sim ou não? Vamos a eles, senhores. Vamos aos princípios. Então, ainda aproveitando dentro das fontes, falaremos agora dos princípios da administração pública e do direito administrativo. Sim ou não? Sim. Senhores, como vocês estão com material e ou não, faltar alguma coisa, ficar na dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, tem material aí em mãos, né? Tem? O que é isso daí? A lista do quê? Lista do baile? Não, não é isso daí, né? Feito, senhores? Vou apagar todo o quadro agora, porque agora o momento é de uma solenidade especial. Temos que apagar todo o quadro. Vou até me arrumar aqui. Feito? Vamos sentar na cadeira agora bem direitinho. Como já começando a aula agora. Porque agora é um momento solene. Porque todo o direito hoje ele é principiológico, em especial administrativo. Paguei. Tomar um café aqui. Feito? Rodrigão, tudo bem aí? Tá me vendo? Eu tô te vendo. Vamos lá. É fonte, professor? É. Princípios. Tudo bem? Joana, preparada aí? Concentrada? Então se concentra. Vamos lá, senhores. Vamos para tirar a fotografia, né? Do DRG. Tá me vendo aí, pessoal de casa? Seus figuras. Vamos? É o que princípio? Dentro da estrutura do direito, fonte. Então o princípio é a origem. É a origem. É fonte. Cria o direito. É a origem, é fonte e ele cria o direito, certo? Princípio é a espécie de norma, senhores. O que é norma? Olha aqui. Norma é o gênero, são suas espécies, norma jurídica, né? Evidentemente. São suas espécies, senhores. Regras, mais os princípios. Certo? Norma, quando você fala assim, norma jurídica. Eu não falei no começo de administrativo, é relação, o ramo que regula, né? A relação da administração com a administrada a partir de normas, sim ou não? Essas normas jurídicas, que vai subdividir em princípios e regras. Feito? Senhores, numa relação de hierarquia, podemos falar sim que o princípio é superior às regras. Tá? Tanto que eu falei que era um momento solene, coloquei no quadro, ó, porque os princípios vão orientar as regras, vão estimular a criação das regras. Os princípios normalmente são imutáveis, as regras podem ir mudando ao sabor do tempo.
Os princípios, dificilmente, senhores. Por exemplo, princípio da boa-fé. Alguém discorda que ele é importante hoje, como foi importante no século passado, no século anterior, e que o princípio da boa-fé deve estar subjacente a toda a regra criada pelo direito? Que ele deve estruturar toda a norma em direito? Sim ou não? É um princípio bem claro da boa-fé. Não interessa o ramo do direito, não interessa que tipo de norma de lei eu vou editar, certo? Não interessa que tipo de agir da administração. É importante que esse agir seja sempre um agir pautado na boa-fé. Esse é um princípio lá, junto com a equidade do direito grego, romano, da civilização grega. A boa-fé. A boa-fé nas relações interpessoais. A boa-fé na relação com a administração. Sim ou não? Certo? Então, só uma ideia, um aperitivo para começar a falar dos princípios. Então, é fonte do direito. Então, claro, por que eu falei que o princípio vai orientar a regra? Porque eu falei da boa-fé. Toda lei tem que estar pautada, entre outras, no princípio da boa-fé, que é um princípio. Certo? 30 minutinhos, vamos para o intervalo, voltamos amanhã. Feito? Fechou aí? Voltamos amanhã, tá? Tchau, pessoal. Foi feliz em vê-los. Felicidade em vê-los.